se eu te dissesse que existia uma igreja na Bíblia onde as pessoas chegavam bêbadas para a Santa Ceia? E não estou falando de um gole a mais por acidente, estou falando de gente caindo pelos cantos. E se eu te dissesse que nessa mesma igreja os membros processavam o irmão do banco ao lado em tribunais pagãos só por diversão ou ganância? A gente tem o costume de reclamar das nossas igrejas hoje. Ah, o ar-condicionado está muito frio, o pastor pregou 10 minutos a mais, a irmã da fofoca me olhou torto no estacionamento. É chato? É, mas perto da igreja de Corinto, a nossa igreja moderna é um jardim de infância comportado. Corinto não era apenas uma igreja com problemas, era um verdadeiro reality show gospel de barracos, confusão e gritaria. Mas antes de julgarmos aqueles bonequinhos de toga, precisamos entender onde eles viviam. Imagine uma cidade portuária, extremamente rica, intelectualmente arrogante e moralmente, digamos, flexível. Corinto era a Las Vegas do mundo antigo, mas com mais filosofia e menos neon. Havia templos dedicados a Afrodite, a deusa do amor, onde a adoração envolvia rituais que eu nem posso descrever aqui, senão o vídeo cai. Havia um ditado na época, corintianizar. Se alguém dissesse que você estava corintianizando, não era um elogio. Significava que você estava vivendo na mais completa devassidão. Agora, pegue um grupo de pessoas recém-convertidas que nasceram e cresceram no meio dessa cultura e coloque-as numa sala para adorar a Jesus. O resultado? O caos absoluto. O choque entre o evangelho e a cultura grega foi violento. Foi nesse cenário explosivo que o apóstolo Paulo teve que intervir. Ele fundou aquela comunidade, passou um tempo lá, foi embora e, de repente, começa a receber notícias. E as notícias eram terríveis. Ele não mandou um zap motivacional dizendo "Força, guerreiros". Ele sentou, pegou a pena, mergulhou na tinta e escreveu 1 Coríntios. Muita gente acha que essa carta é famosa só por causa do hino ao amor, lá do capítulo 13. Sinto te decepcionar. Essa carta, na verdade, é uma pedrada teológica de 16 capítulos. Paulo assume o papel daquele pai chato, mas desesperadamente necessário, que entra no quarto do adolescente bagunceiro, acende a luz na cara dele, puxa o lençol e diz: "Que cheiro é esse? Vamos arrumar isso agora." Mas aqui precisamos fazer uma pausa importante. Você já parou para pensar por que esse livro está na Bíblia? Pense bem. Se a Bíblia fosse um livro de marketing criado por humanos para vender o cristianismo, 1 Coríntios teria sido queimada e deletada dos arquivos. Por que você mostraria os podres do seu próprio movimento? Por que eternizar por milhares de anos que os primeiros cristãos eram tão falhos? A resposta é simples e poderosa. A Bíblia não é uma campanha de relações públicas, ela é a verdade. E a verdade é que a igreja é feita de pessoas quebradas sendo consertadas pela graça. O fato de Deus não esconder a sujeira de Corinto é uma prova da autenticidade das Escrituras. Ela não doura a pílula, ela mostra o problema feio para mostrar que o remédio, Cristo, é poderoso. Isso está lá para nossa edificação, para olharmos e dizermos: se Deus teve paciência com eles, talvez Ele tenha paciência comigo. Como disse o grande pregador Charles Spurgeon, com seu humor britânico afiado, se eu nunca me uni a uma igreja até encontrar uma que fosse perfeita, eu nunca teria me unido a ela. E no momento em que me unisse, se eu a tivesse encontrado, eu a teria estragado, pois ela deixaria de ser perfeita assim que eu me tornasse membro. Corinto era a prova viva disso. Eles estragaram a busca pela perfeição. E como estragaram? Vamos abrir o boletim de ocorrência dessa igreja porque a lista é longa. O primeiro problema era o partidarismo. Eles transformaram o evangelho em torcidas organizadas. Eu sou fã de Paulo, dizia um grupo. Ah é? Eu sou fã de Apolo, porque ele fala bonito, é um orador culto, dizia outro. E eu sou de Cefas, o Pedro, o Raiz, gritava um terceiro. E claro, tinha um grupo mais insuportável de todos, aqueles que estufavam o peito e diziam: "Eu sou de Cristo", usando o nome de Jesus não para unir, mas para se sentirem espiritualmente superiores aos outros. A igreja estava dividida em fã-clubes de pregadores. Paulo olha para isso e pergunta:
Por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Ele estava tentando mostrar que a imaturidade deles estava transformando a cruz em um concurso de popularidade. Se você acha isso ruim, espera chegar no capítulo 5. Aqui a coisa fica, com todo respeito, bizarra. Tinha um membro na igreja se relacionando sexualmente com a própria madrasta. É um escândalo que deixaria até os paganos de Corinto, que já viam de tudo, envergonhados. Mas o pior não era o pecado em si, o pior era a reação da igreja. Eles estavam tristes? Estavam jejuando e orando por arrependimento? Não. Paulo diz que eles estavam orgulhosos. Provavelmente eles pensavam: olha como somos tolerantes, olha como nossa graça é abundante, aceitamos qualquer coisa. Paulo tem que ser brutal aqui. Ele diz: entreguem esse homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Basicamente, expulsem ele, não por ódio, mas para que ele sinta o peso do pecado, caia na real e se arrependa. A igreja achava que amor era passar a mão na cabeça. Paulo ensina que, às vezes, o verdadeiro amor é a disciplina severa. E a lista continua. No capítulo 11, descobrimos que eles processavam uns aos outros em tribunais comuns. Irmão processando irmão por causa de dinheiro ou terras na frente de juízes que não criam em Deus. Paulo fica indignado. Vocês vão julgar anjos no futuro e não conseguem resolver uma briga de quintal sem chamar a polícia? É melhor sofrer o prejuízo do que envergonhar o evangelho em público. E chegamos ao auge da vergonha no capítulo 11, a Santa Ceia. Naquela época, a ceia era uma refeição completa, um banquete de amor. Mas em Corinto virou um clube VIP. Os membros ricos chegavam cedo, traziam comidas caras, vinhos finos e comiam tudo antes que os escravos e trabalhadores pobres pudessem chegar do serviço. Resultado, de um lado da mesa, gente rica, bêbada e empanturrada. Do outro, irmãos pobres com a barriga roncando, sendo humilhados. Paulo diz que isso não é Santa Ceia, é a própria condenação. Ele diz: vocês não têm casa para comer e beber? Vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Com uma lista dessas, qualquer pastor sensato hoje em dia fecharia as portas, apagaria o CNPJ da igreja e iria vender pão de queijo. Mas Paulo não desiste deles. Por quê? A resposta dele é o que muda tudo. É aqui, no meio dessa sujeira toda, que ele escreve o famoso capítulo 13. Você já ouviu isso em casamentos? A noiva entra, toca o violino e alguém lê: o amor é paciente, é benigno. É lindo. Mas, contextualmente, Paulo não escreveu isso para um casal apaixonado no altar. Ele escreveu isso para aquela gente briguenta, bêbada, processadora e dividida que acabamos de descrever. Ele estava dizendo: vocês têm dons espirituais? Vocês falam em línguas estranhas? Vocês têm profecias incríveis? Parabéns! Mas sem amor, vocês são só um sino barulhento irritando o vizinho às 3 horas da manhã. O amor que Paulo descreve não é um sentimento fofinho e romântico, é um amor de guerra. O amor não arde de ciúmes, ele diz isso para as torcidas organizadas de pregadores. O amor não se orgulha, ele diz isso para os que toleravam o pecado bizarro. O amor não busca os seus interesses, ele diz isso para os ricos que comiam tudo na frente dos pobres. O capítulo 13 não é um poema, é um diagnóstico médico. Paulo está dizendo que o problema de Corinto não era falta de conhecimento, nem falta de dons sobrenaturais. Eles tinham muitos. O problema era a falta de amor sacrificial. E Paulo não para por aí. Ele fecha a carta no capítulo 15, atacando a raiz intelectual do problema. Alguns lá diziam que não haveria ressurreição dos mortos, e Paulo mostra como uma teologia errada leva a uma vida errada. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil e ainda estamos nos nossos pecados. E se não há ressurreição, a lógica de Corinto vira: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas Paulo grita a verdade: Cristo ressuscitou. E porque ele vive, o que fazemos no corpo importa. O corpo não é para a imoralidade, é para o Senhor. Agora tire os olhos do passado e olhe no espelho. Talvez a gente não chegue bêbado na ceia no próximo domingo, talvez ninguém aqui esteja processando o diácono, mas quantas vezes criamos panelinhas na igreja, excluindo quem é diferente? Quantas vezes toleramos fofocas e pecados graves porque, não podemos julgar, né? Quantas vezes usamos nossos talentos e dons para aparecer no palco e não para servir quem está limpando o chão?
No fundo, nós somos Corinto. Somos bagunçados, somos imperfeitos, às vezes somos arrogantes e achamos que sabemos mais do que a Bíblia. Então, como a gente aplica a pedrada de Paulo hoje? Número 1. A unidade vale mais do que ter razão em detalhes secundários. Cristo não está dividido, então pare de dividir o corpo dele por causa de política ou preferência musical. Número 2. O seu pecado não é particular, ele afeta o corpo todo. O que você faz no secreto respinga na saúde da sua comunidade. Santidade é um projeto coletivo. E número 3, e mais importante, volte para o básico. Paulo começa a carta falando da cruz e termina falando da ressurreição. Quando a igreja vira um circo, a solução não é inventar novidade. A solução é voltar para o evangelho simples. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios é uma pedrada? É, mas é uma pedrada necessária para quebrar a casca dura do nosso orgulho e construir uma fé madura. Deus amou aquela igreja bagunçada de Corinto, não desistiu dela, e a boa notícia é que ele também não desistiu da sua bagunça. Se você curtiu essa análise teológica desenhada, talvez de forma duvidosa, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual é a coisa mais estranha que você já viu acontecer no meio de um culto? Sem citar nomes e endereços, pelo amor de Deus. Vamos manter a ética. O que aconteceu em Corinto após essa carta? Qual foi a reação deles? E qual foi a resposta de Paulo diante dessa reação? Descubra no próximo vídeo. Por que Paulo precisou defender seu ministério? A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Até a próxima!